Sobre um assunto que repercutiu e ainda está repercutindo muito hoje. Ontem, a polícia de Belivaldo proibiu a realização de uma carreata pelas ruas de Aracaju. Os manifestantes, dentro dos seus carros, iriam pedir um plano do governo para que, além do isolamento social que todos nós estamos fazendo, também tivesse medidas para a reabertura do comércio em Sergipe. As pessoas foram mobilizadas para ir para essa carreata pelas redes sociais. Mas na tarde de ontem, no momento em que os manifestantes se preparavam para sair em seus carros, os policiais fizeram abordagem e proibiram a manifestação. 12 pessoas foram conduzidas para a primeira delegacia, prestaram depoimento e foram liberadas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, elas vão responder pelo crime de desobediência. E para cá agora, 12h08. Sobre esse assunto, eu quero conversar com o comentarista de segurança, Maurício Nunes. Tudo bem, Boa tarde, coronel. Coronel, qual o crime que os manifestantes cometeram dentro dos seus carros? Bom, Ricardo, é uma grande polêmica, né? Primeiro, eu gostaria de esclarecer um grande detalhe. Toda essa situação que nós temos vivido, Ricardo, ela deixou de ser um problema de saúde pública para ser um problema político. Nós precisamos ter consciência do que está se passando num país de forma geral. Temos um problema. Precisamos ter tratamentos diferenciados a todas as situações, sim. Precisamos ter a garantia, algumas das garantias que são garantias constitucionais, ou seja, ninguém pode mexer nessas garantias constitucionais. Temos uma Constituição que jamais, em hipótese alguma, ela pode ser esquecida, independente da crise que nós estejamos vivenciando. Precisamos conciliar as realidades vividas no dia a dia da população com a nossa Constituição, que é a Carta Magna de 1988, que faz com que tenhamos garantias e que essas garantias possam ser mantidas. Coronel, pelo decreto, eu acompanho, eu leio muito, né, até por ser jornalista para saber, diz que é para evitar aglomeração. Como é que se daria uma aglomeração em carreata? Cada um estaria dentro do seu carro e nós temos, às vezes, a questão de aplicar as vacinas através de drive-thru, que também, de certa forma, os carros estarão se posicionando à retaguarda cada um para tomar aquela vacina. Então, é isso que eu procuro dizer, Ricardo. Nós precisamos ter um pouquinho mais de bom senso na realidade que nós estamos vivendo. Precisamos ter cautela e não transformar as pessoas que estão no momento de desespero em, entre aspas, criminosos. Isso é preocupante. É um momento político, infelizmente. Está pegando a pandemia e levando para o ambiente político. Porque eu percebo que ocorreram ações como essa em alguns estados nordestinos. Parece que, não sei porquê, principalmente em alguns estados nordestinos, porque ocorreram carreatas em outros estados. Sim. E a gente soube, carreatas, cada um dentro do seu carro. Agora, a pergunta que me faz lembrar, o senhor sabe que eu passei quase 20 anos em uma outra emissora e o senhor era coronel e existiam várias manifestações e manifestações rigorosas. Violentas. E a sua polícia, o senhor era o comandante, acompanhava de longe e a gente cobrava. Por que, Polícia Militar? Vocês não estão fazendo nada efetivo para dissipar essa manifestação. E o senhor dizia como comandante, porque manifestação é livre, as pessoas podem se manifestar. Só que jogavam ovos, quebravam, colocavam fogo em carro e tudo mais. O senhor lembra disso? Lembro, Ricardo, e quero lhe fazer um comentário. Primeiro, o governo do Estado, a sociedade tem que compreender que a Polícia Militar é uma polícia de Estado. Ela não é uma polícia de governo. Ela não tem que agir de acordo com a vontade do governante, e sim com os desejos do Estado e da sociedade. Naquele momento em que nós tínhamos, sim, a violência, optamos pelas pessoas que queriam expressar as suas vontades para que pudessem fazê-lo de forma ordeira. E trabalhamos com a parte de inteligência, identificando e fazendo prisões daqueles que queriam fazer com que aquelas manifestações fossem violentas. Então, precisamos adotar situações similares, dando a essas pessoas que querem ter a liberdade de expressão, pelo menos um mínimo, que estejam isoladas de acordo com o próprio decreto, protegidas com as máscaras de acordo com o próprio decreto. Dessa forma, permitir que cada um possa
mantendo, lógico, os seus limites e a devida segurança de saúde que são prescritas pelas autoridades, né, uma forma convincente que não possa levar ao radicalismo. O radicalismo por parte do governo ou por parte da população não irá trazer resultados positivos para essa pandemia. E eles foram levados para a delegacia e logo foram liberados pelo delegado. Isso, inclusive, Ricardo, chama a atenção de que foram feito um termo de declaração. Então, ou seja, o delegado foi consciente, tomou o termo das pessoas e liberou as pessoas, porque não viu naquele momento, né, a tipologia do crime que pudesse, em tese, estar o 238 do Código Penal. Então, naquele momento, se posicionou, compreendeu quem eram aquelas pessoas que estavam, naquele momento, tentando expressar a sua vontade. Então, com tudo isso, serve de ensinamento para os governantes, serve de ensinamento para a sociedade e deixar chegarmos a um consenso, a um meio termo para que a sociedade possa também ter o direito constitucional. E teve uma decisão até do STF, do ministro do STF, com relação a um tipo de manifestação que iria ser feito. Sim. Né? Numa outra situação. Numa outra situação, e teve... bem, o que a gente pede é que não se pegue essa pandemia e faça política. Acho que Ricardo, todos estamos numa tempestade e cada um sabe o barco, a embarcação que está vivendo. Temos que nos somar. Exato. Não é o momento de utilizarmos nem subtração nem divisão. É soma e multiplicação. E parece que isso não está sendo muito bem pregoado em nosso Estado. Precisamos nos somar, respeitar os direitos de cada um, chegarmos a um consenso. Volto a dizer que tudo seja realizado dentro do que se prevê a questão da saúde pública, protegendo a saúde pública, mas permitindo também que a liberdade de expressão, que é uma cláusula constitucional, não sou eu que estou dizendo, está escrito na nossa Constituição e nós devemos, a todo custo, defender a nossa Constituição Federal. Coronel, muito obrigado por sua participação. Ainda lembrei de que os policiais foram os mais prejudicados dessa pandemia, né? Tiveram o auxílio, o uniforme cortado, parte das férias cortadas, infelizmente. E acabamos reunindo todas as pessoas dentro da delegacia, né? Talvez fosse maior a aglomeração na delegacia do que na rua naquela situação. Obrigado, Coronel Maurício Yunes, comentarista de segurança pública aqui da TV Atalaia.